Olá! O podcast executivo está no ar. Muito bom dia! Estamos nos conectando aqui. Vamos tomar aquele cafezinho da manhã juntos, curtindo histórias de pessoas e de empresas que se destacaram no mercado e estiveram aqui contando as suas histórias para você. Ah, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Se ainda não, corre para lá e faça a sua inscrição. Basta procurar Podcast Executivo e não se esqueça, deixa o sininho ativado para você receber todas as novidades que sempre rolam por aqui. E para começar essa edição do Podcast Executivo, vou falar sobre um podcast muito bacana, onde nós recebemos aqui as advogadas Bruna e Luana, do escritório de advogados Guimarães Santucci. Dizem que o conhecimento, se ele não é compartilhado, ele é perdido, né? Ah, com certeza. Então, ainda bem que vocês vieram. Ah, né? obrigada. Bom, vamos lá então. Eu queria que vocês falassem, por exemplo, a doutora Luana, a doutora Bruna são, na verdade, do escritório Guimarães Santucci. Fala um pouquinho, rapidamente, sobre o escritório, doutora. Então, Luciano, o escritório já tem uns 20 anos, né? A minha idade? 20 anos é a minha idade. Eu sou formada já há 21 anos, né? Tô aí nesse mundo jurídico. Desde a minha faculdade, segundo ano de Direito, eu já fazia estágio na Eletropaulo, que antigamente era uma estatal, né? Hoje é Enel, enfim. Então, assim, e todo dia a gente aprende. São 21 anos, né? E todo dia a gente aprende. E eu trabalhei em grandes empresas como estagiária, né? Mas eu queria mais, eu queria ter o meu escritório. Ah, essas mulheres, você já percebeu? Essas mulheres querem sempre mais, conquistar o mundo e merecem, né? E eu queria ter o escritório, era o meu sonho ter o escritório e estamos aí, né? Graças a Deus, já são 20 anos que eu tenho escritório, tenho parceiros, tenho minha sócia, que é um grande apoio. Na verdade, a Luana e a Bruna são sócias diretoras, isso, né? Da isso. Guimarães Santucci. Isso. Ô, Bruna, você também, obviamente, além de ser sócia diretora, complementa essa equipe de sucesso. Você tem... Quantos profissionais hoje fazem parte da equipe? Ao total são 10. Nós temos o administrativo, o jurídico, que hoje nós somos em 6 advogados. Sim. Nós temos também parceiros, né? A nossa Sim. área de marketing, como nós somos profissionais ligados ao ramo imobiliário, a gente depende de profissionais como engenheiros e outros. Então, a gente tem uma extensão de terceirizadas. Você viu só que bacana? E olha que foi apenas um trechinho desse bate-papo que tivemos aqui com a Bruna e com a Luana. Para você conferir esse bate-papo na íntegra, acesse o nosso canal do YouTube, Podcast Executivo. E aí você procura pelo nosso bate-papo com a Guimarães Santucci Advogados. Ah, deixa eu aproveitar e mandar um forte abraço a todos os profissionais do escritório de advogados Guimarães Santucci. Fica aqui o nosso carinho, o nosso forte abraço de todos nós aqui do Podcast Executivo. E agora, nesse trechinho do Podcast Executivo, você vai conferir um pouco de uma história cheia de luta e de perseverança. Você vai conhecer o Sidney Facim e a sua filha Larissa, que estiveram aqui falando sobre a sua empresa Companhia de Saúde. Confere aí. No comecinho a gente falou do Sidney e da Mônica, que dirigem, né, a Companhia de Saúde, que é uma corretora de seguros. Já tem quantos anos? A corretora mesmo desde 2012, né? Desde Só que a gente 2012. tem atuação desde 8, 98. 9 anos, né? Já. Mas isso. você já está aí no 98. mercado desde 98. começou aquela luta com aquela Isso, história. aquela história. Fantástica. Bem resumida, né? Bem resumida, imagino que você vivenciou. É. Mas hoje está aqui para Sim. contar a história, né? E história de muitos aprendizados e também de vitórias. Isso que é bacana. Agora, uma corretora, às vezes a gente fala, ele trabalha numa corretora de seguros. O que é, na verdade, Sidney? Quando você fala, eu tenho uma corretora de seguros, o que é exatamente uma corretora de seguros? Praticamente, hoje nós somos um intermediador entre o cliente e a operadora que ele deseja conquistar, adquirir, né? Então, ao exemplo que eu dei da Mil, para não fugir do foco. Sim, sim. Então, o cliente está com desejo de comprar um plano de saúde para a empresa dele ou para a família dele, não importa a ordem. Ele vai ter que
se dirigir a uma corretora, porque hoje as operadoras não têm um canal de venda interno como eu passei aqueles 10 anos na Mil. Ela encerrou. As outras fizeram a mesma coisa. Então, o que elas fizeram? Trouxeram para as corretoras serem os produtores das operadoras. Para poder oferecer o que é de melhor no mercado diante da sua necessidade. Isso. A corretora basicamente é isso. Para você conferir essa edição completa, acesse o nosso canal do YouTube, Podcast Executivo, e aí você procura pelo podcast Companhia de Saúde. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma área extremamente nova do direito. Ela é pouco disseminada e também muito pouco conhecida nos meios de comunicação. E para entendermos e também conhecermos um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado especialista em LGPD, o Heitor Carmácio Miranda. Ele que é advogado do escritório Cortez, Rizzi e Miranda. Confira aí. E aí, para responder a tua pergunta especificamente, então, o que é uma lei de proteção de dados pessoais? É uma lei que estabelece quais são as regras, né, os direitos das pessoas e as obrigações das empresas e da administração pública em relação ao tratamento desses dados pessoais. Né? Dados pessoais, os dados das pessoas, as informações que identificam essas pessoas. Né? A gente chama essas pessoas na lei de titular, né? Quem tem uma espécie de... É o dono do dado, né? Vamos chamar assim, esse é o titular. Né? E tratamento de dados é tudo o que você faça com o dado. Se você coletou o dado, isso é tratamento. Né? Se você usou o dado, é tratamento. Processou, armazenou, excluiu. O que quer que você faça com o dado é tratamento. Então, ela é uma lei bem abrangente. Né? Daí o geral da lei. Muito complexa também. Complexa. Mas daí o geral da lei, né? Porque ela é super abrangente. Entendi, perfeito. Vamos lá, outro ponto. Como isso tem afetado... Comentou mais ou menos por cima, mas como isso tem afetado as empresas, por exemplo? Legal. A gente puxa um gancho com o geral da lei, né? Então tem muita gente que pensa assim, pô, é uma lei que aplica para a internet, ou é uma lei que aplica para consumidor. Não é. É uma lei que se aplica a tudo. E aí, quer conhecer um pouco mais sobre a LGPD, ou então a Lei Geral de Proteção de Dados? Então eu tenho certeza que esse podcast vai te ajudar e muito. Acesse o nosso canal no YouTube, Podcast Executivo, e procure pelo podcast com o pessoal da Cortez, Rizzi e Miranda Advogados. E nessa edição do Podcast Executivo, você vai conferir um pouquinho do nosso bate-papo com o professor Lucas Naves. Ele que se auto-intitula como um apaixonado pela mente. É professor de hipnose, também diretor em psicanálise, trainee em programação neurolinguística e dono do Instituto Lucas Naves, uma das maiores escolas de hipnose, com sede no Brasil e em Miami. Para quem ainda não conhece, né? Eu também não conheço praticamente nada, vou aprender com vocês aqui na nossa programação, na nossa edição. Doutor, vamos começar. Pode chamar de doutor? Pode. Sou doutor em psicanálise, então. Então pode chamar de doutor certo. Também, então é válido. Doutor, vamos começar para que as pessoas comecem a entender melhor o que é hipnose. Vamos entender o que é hipnose primeiramente. Bom, a hipnose tem várias definições, né? Uma das principais definições é que ela é um estado alterado de consciência, ou seja, toda vez que a gente sai da nossa vigília, a gente entra num estado alterado de percepção. Então, quando você, por exemplo, está muito focado num trabalho, num livro, num filme, num relacionamento ou até mesmo num problema, você está hipnotizado. E isso a ciência comprova, através de eletroencefalograma, a alteração dos níveis de Hertz. Então, inclusive, nós entramos em estado alfa algumas vezes ao longo do dia. A gente não fica o tempo todo consciente, ligado, né, em vigília. A gente tem momentos aí onde a gente navega por outros níveis de consciência. Para conferir essa edição na íntegra, acesse o nosso canal do YouTube, Podcast Executivo, e procure pelo podcast com o professor Lucas Naves. E a doutora Gisele Coutinho esteve aqui no Podcast Executivo falando sobre direito digital, uma ferramenta muito importante que auxiliou muitos profissionais do direito, principalmente nesse momento de pandemia.
A advocacia digital, ela está presente em qualquer lugar do mundo. E de uma forma segura também. De uma forma segura. E para você se atentar a isso, o que a senhora sugere aí como dicas importantes? Nesse ponto. É virtual, sim, mas você pode saber se é seguro ou não. Primeiro, fazer uma pesquisa na Ordem dos Advogados do Brasil para ver se realmente ele está cadastrado na OAB, né? Um site seguro, o Google, pelo menos, ele reconhece. Tá. Simplesmente você não... Por exemplo, eu já estou há 3 anos, né, no Google. A pessoa, ela pode entrar lá no modo virtual, o Google mesmo ele não vai reconhecer como sendo um site seguro. Entendeu? Então, por exemplo, verificar se o site é seguro, verificar se a pessoa tem artigos, verificar se a pessoa ela tem vídeos gravados, né? Procura conversar com um profissional, procura tentar alguma informação para ver se realmente ele conhece do assunto. Tem que pesquisar. Fala assim, doutora, eu posso ou não posso ganhar essa ação? Isso não existe. Não existe ação ganha. Olha que esse podcast com a doutora Gisele Coutinho está simplesmente imperdível. Para conferir essa edição na íntegra, acesse o nosso canal do YouTube, Podcast Executivo, e procure pelo nosso bate-papo com a doutora Gisele Coutinho. Certo? E nessa edição do Podcast Executivo, nós vamos falar sobre portaria virtual. Pois é, você já ouviu falar sobre esse assunto? Parece até loucura, né? Mas não, já é a nova realidade dos dias de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Podcast Executivo o Arnaldo Castaldo, da Apse, prestadora de serviços, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Bom, vamos lá. Qual a diferença de portaria física com, por exemplo, a portaria virtual? Qual é essa grande... O que muda? Vamos lá. O que muda, na verdade, é que você, na prática, se formos colocar na prática, não muda nada, entendeu, Luciano? O serviço ele vai ser prestado da mesma maneira. Tá? Você vai chegar num condomínio, apertou o botãozinho do interfone, uma pessoa vai te atender e você vai falar com a pessoa vai falar se vai para a residência do Luciano, vai ligar para o Luciano, ver se o Luciano autoriza, se ela autorizar, libera a portaria, a pessoa vai entrar e pronto. Perfeito. Se o Luciano não estiver na casa, a pessoa não vai entrar. Como... Independente de ser presencial ou virtual, se o Luciano não estiver lá, o Luciano não vai atender, a pessoa não vai adentrar o condomínio. O que muda, na verdade, na prática é o quê? Que na portaria virtual existe uma central onde estão todos esses porteiros, né? São esses profissionais capacitados para atender os condomínios. Perfeito. Onde elas ficam lá, né, monitorando com câmera e pelo interfone. E a portaria presencial, você tem uma pessoa que está ali, né? Fisicamente, ela está ali dentro da guarita. Te atendendo ali. Te Oi, atendendo, tudo bem, falando com você. Mas a portaria virtual você também vai ter da mesma maneira. Você apertou o interfone, digamos que eu sou o porteiro. Bom dia, seu Luciano. Eu vou no apartamento do seu Arnaldo. Então, assim, você vai... tudo bem, só aguarda um momento. Vou interfonar lá, se ele autorizar, você vai subir. Então, na prática, o que muda é que você tem uma pessoa física e no outro você tem uma pessoa virtual. E aí, ficou interessado na portaria virtual? Quer colocar aí no seu condomínio? Mas antes, para tirar todas as suas dúvidas, acesse esse bate-papo em nosso canal do YouTube, Podcast Executivo. Aí basta você procurar por Apse, prestadora de serviços e portaria virtual. Podcast Executivo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E essa edição do Podcast Executivo de hoje vai ficando por aqui. Nós estamos nos desconectando daqui, mas nós continuaremos sempre conectados em nosso canal do YouTube, Podcast Executivo. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição e não se esqueça de deixar o sininho ativado para você receber todas as novidades que rolam e sempre rolarão por aqui. Nós voltamos semana que vem, mas antes eu gostaria de desejar para você aí uma excelente semana e que você e sua família estejam muito bem, se cuidando e tomando aí todas as medidas possíveis para a gente mandar essa doença embora. Pode ter certeza
vai passar e já já tudo vai ficar muito bem. Um forte abraço, fiquem com Deus, até sábado que vem, valeu!